Olá, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nessa transmissão que nós agendamos para hoje, dando início a uma série curta de reflexões sobre a igreja, em que eu pretendo tratar algumas questões aparentemente simples, porém não tão simples como eu vou demonstrar, mas que acabam, digamos, embaraçando ou criando confusão ou conflito e tal entre as pessoas que se importam com a igreja. Tá? Sejam todos bem-vindos, então. Serão quatro transmissões, sempre aos domingos, nesse horário. Estou começando hoje com um assunto desses que eu anunciei, então, desses assuntos que parecem autoevidentes. Parece que a resposta é óbvia, mas quando a gente para pensar, a gente vê que ali tem um foco de conflito, de talvez choque de ideias que acabam então embaraçando a nossa caminhada cristã e o nosso relacionamento com a comunidade. A pergunta que eu coloquei hoje aqui para a gente tratar é essa questão da instituição. Parece para quem gosta de igreja, para quem, como nós, vamos à igreja, que temos um relacionamento com essa instituição, parece para nós que às vezes tem alguma coisa confusa no ser igreja, né? A gente tende a ter uma saudade, uma vontade de que a igreja fosse algo mais assim como a família da gente, algo mais informal, menos pomposo, menos institucional, menos burocrático, vamos dizer assim. Então é comum ouvir algumas pessoas falando assim: a igreja instituição está com problema, mas a igreja corpo de Cristo, essa é a igreja verdadeira. Né? Ou então a gente fala assim: essa é a igreja visível, mas a gente tem que tratar com a igreja invisível. Né? Ou, quem sabe, alguns mais, assim, digamos, irritados com essa questão ou tristes com essa questão, podem falar assim: não, eu não quero saber da igreja instituição, né? E com isso eles partem para uma comunhão, uma prática não institucional, né? Tudo aquilo que eles imaginam que pertence à instituição, como por exemplo CNPJ, a igreja pessoa jurídica, ou a igreja com patrimônio, ou a igreja com regimento, a igreja com organograma, igreja com autoridades, com burocracia, com setores, com departamentos e tal, tudo isso nos parece instituição. Então nós não queremos nada disso, nós queremos lidar com uma igreja de gente, igreja é gente. Essas questões têm, digamos, a sua razão de ser, mas elas precisam ser esclarecidas. Então é isso que eu queria fazer hoje. Queria conversar um pouco sobre instituição. Quando nós criticamos igreja e instituição, o que nós queremos dizer? E quando nós falamos assim, eu quero uma igreja não institucional, o que nós estamos querendo dizer com isso? Como nós não podemos mudar toda a realidade que está ao nosso redor, nós não podemos criar uma realidade conforme o nosso desejo, né? E nós temos que conviver com as coisas como elas estão aí. Nós podemos mudar um pouco, mas dificilmente mudar a realidade das coisas. E como também é quase impossível nós criarmos algo novo se isso não estiver claro na nossa mente sobre o que é que deve ter uma igreja, o que é que não deve ter, o que é que nós devemos tolerar, o que não devemos tolerar numa igreja. Então, se essas questões não estiverem muito claras, a gente não vai conseguir sair do lugar, não vamos conseguir superar essas barreiras. Eu queria começar falando sobre instituição, fazendo um breve esclarecimento
sobre essa questão e depois mostrar como nós devemos, como eu sugiro que a gente trate essa questão a partir da natureza da igreja e da missão da igreja. Eu tenho consciência de estar tratando de questões complexas, questões que talvez demandariam um estudo mais aprofundado, mas eu estou propondo desde já fazer esta abordagem de modo bem objetivo. Eu não vou ficar aqui me perdendo em definições e filosofando, etc., especulando sobre essas questões e tal. Vamos ser bem objetivos e também práticos, né? Direto ao ponto. É claro que você vai poder aprofundar essas questões, mas como o nosso tempo é curto e eu percebo essa problemática, então eu quero fazer a abordagem de um assunto complexo, porém sendo muito objetivo. Vamos começar pensando sobre o que é instituição. Esquece igreja por enquanto, vamos para o dicionário. Vamos parar um pouco para pensar sobre o que é uma instituição. Eu acho que a partir de uma breve definição, uma breve compreensão do que é uma instituição, a gente consegue talvez sair do lugar e pelo menos avançar um pouco nessa questão. A palavra instituição, a gente usa a palavra assim normalmente na vida, né, no nosso vocabulário normal. A gente usa para instituições do governo, né, uma instituição, sobre entidades organizadas, né? Então a gente pode dizer assim, a escola é uma instituição, a gente pode dizer o Ministério Público é uma instituição, a OAB é uma instituição. Mas a gente também fala coisas como, por exemplo, a família é uma instituição, né? Uma instituição divina, o casamento é uma instituição. Então, percebam que o uso da palavra é largo, é amplo, né? Para lidar com essa questão, vamos começar então bem do princípio. A palavra instituição, ela é formada, lá vou eu, né, com a minha etimologia, mas isso vai te ajudar. A palavra instituição começa com ins, né? Que significa para dentro, né? E a palavra institutione, estado, está. Essa é uma palavra que indica fixidez, imobilidade. Então, o verbo estar, né? Estado, estacionamento, né? E para ser, digamos assim, para dar uma ideia visual e rápida da questão, para a gente entender logo isso, estátua, né? Quer algo que está mais estático, olha aí, do que uma estátua, né? Então, a ideia da instituição é algo que se fixa, que se estabelece, olha aí, estabelece, né? E que tem uma direção primeira, né, voltada para si mesmo. Por quê? Porque mesmo que a sua atividade fim, a sua atividade principal, seja oferecer algum serviço, produzir alguma coisa, vender alguma coisa, servir a população, seja lá o que quer que seja a instituição, depois a gente fala um pouco melhor sobre a natureza da instituição, ela é algo que primeiro tem que existir por si mesma, né? Então, quando a gente fala em instituição, a gente poderia pensar assim, é alguma organização, algum ente que tem regras próprias para poder existir, que tem atribuições, ela existe para alguma coisa, e isso a gente está falando da missão, e ela deve ter uma certa autoridade interna. Quer dizer, tem que ter um quem é quem dentro dessa instituição, né? Com esta breve definição, uma coisa que nós criamos, pode ser uma estrutura, né? Pode ser algo também como a família, por exemplo, né? Quando você fala assim, a instituição, a família é uma instituição, você não está pensando que existe um prédio grande escrito família,
né? E quando nós falamos a família é uma instituição, nós não estamos pensando nem na nossa casa, né? Nossa casa como uma instituição. E, no entanto, é uma instituição, né? Então, brevemente, a instituição ela tem uma vida própria, é voltada para dentro, né? Para dentro. Ela tem algumas regras internas, pode ser um código de leis, pode ser um regimento interno, como um condomínio, sei lá, alguma coisa assim. Ou pode ser, por exemplo, a própria família. Você disser, não, na nossa família não se faz assim. Isso é regra na nossa família. Mas não tem um código escrito, imagino eu, né? Ninguém escreve as regras da família para os filhos obedecerem ou para chamar a atenção uns dos outros. E ela tem também uma ordem interna no sentido assim, quem é quem, né? A gente precisa desses três elementos para poder, então, pensar numa instituição. Nesse sentido que eu estou falando, tudo que deve perdurar, e essa é uma palavra-chave, tudo que deve perdurar é uma instituição. Então você pode pensar, por exemplo, numa escola, é uma instituição educacional. Você pode pensar num comércio, supermercado, é uma instituição comercial. Podemos pensar numa indústria, é uma instituição. Podemos pensar num órgão público, é uma instituição, né? Então, tudo que existe para perdurar, para existir no tempo, de uma maneira organizada, de uma maneira estável, é nesse sentido uma instituição. Mesmo que a gente não use a palavra instituição para se referir a essa instituição. Por exemplo, quando eu falo de a farmácia ali da esquina, eu não penso assim, eu vou ali na instituição comercial de remédios, né? E quando a gente cria uma loja, por exemplo, abre uma loja, abre um comércio, abre um serviço, você não pensa assim, eu instituí a minha empresa, né? O meu serviço, né? Mas mesmo assim, nessa definição, digamos, ontológica, nessa definição do ser, né? De tudo que nós criamos, nós podemos dizer que tudo que nós criamos são instituições humanas, né? Tudo aquilo que deve existir ao longo do tempo. O que eu quero dizer com existir ao longo do tempo? Eu estou dizendo em algo que nós vamos organizar para ter uma certa regularidade, que nós estamos fazendo hoje, mas que amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, etc., etc., ou pelo menos por um longo tempo, vai existir. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui essa transmissão agora, vocês estão aí porque eu marquei um horário neste canal e não em outro para conversarmos, né? Ou então você passou por aí e viu casualmente essa transmissão. Se eu fizesse apenas uma única transmissão, tipo, olha, eu estou aqui com uma lição bacana aqui e tal, e eu vou compartilhar. Então eu vou lá, clico no Facebook e faço uma live, né? Isso é apenas um evento isolado. Agora, se eu me proponho a todos os domingos estar aqui nesse horário, eu tenho que organizar a minha vida, existe uma estrutura, uma microestrutura aqui, né? Eu tenho que ter o equipamento, eu tenho que preparar esse material, tenho a minha esposa aqui no apoio. Veja, um exemplo pequeníssimo, né? Mas eu já instituí. Isso já requer de mim uma certa organização, um certo planejamento. Se você se compromete a daí do outro lado, a também estar aí todos os domingos nesse horário para ouvir essa transmissão, isso já se tornou, no sentido etimológico, no sentido amplo da palavra, uma instituição, né? Pensa, por exemplo, numa família, né? Como começa uma família? Um jovem, uma jovem que se apaixonam, né? Se for apenas uma paixonite ali de fim de semana, beleza. Um evento, passou, ninguém mais vai pensar nisso. Se eles firmam um compromisso, um namoro, o namoro já passa a ser, nesse sentido, uma instituição. Por quê? Porque eles vão
estabelecer quando vão se encontrar, onde vão se encontrar, o que vão fazer, né? Digamos que eles estejam de fato apaixonados e eles queiram ter filhos, eles queiram viver juntos, queiram se casar, né? Eles precisam tomar algumas medidas práticas, algumas medidas legais, medidas patrimoniais, medidas financeiras, medidas de saúde, medidas de infraestrutura, onde vamos morar, quem trabalha, os dois trabalham, quem paga o quê, abrir conta bancária, sei lá, uma série de providências que terão que tomar para, de fato, esse amor que é o ser, né, o ser, a razão de ser desse relacionamento, tenha estabilidade no tempo. Né? Então, nesse sentido que eu estou colocando, tudo aquilo que deve permanecer no tempo é uma instituição. Nesse sentido amplo, nós podemos chamar a igreja de instituição, uma instituição religiosa. Assim como você tem empresa, loja, mercado, farmácia, indústria, posto de gasolina, banco, órgão público, você tem igreja. Elas são todas instituições, são pessoas jurídicas no sentido formal. Mas mesmo que uma igreja, a sua igreja, seja apenas um grupo de amigos, um grupo de irmãos, que se reúnem todos os domingos pela manhã ou todos os sábados à tarde para praticarem certas atividades em conjunto, você tem aí uma instituição. Bom, a essa altura você pode pensar o seguinte: puxa vida, irmão, mas existe uma diferença muito grande entre a mega igreja ali de 150 anos e o meu grupinho lá na garagem, meu grupinho underground, que está na garagem e tal. Bom, aí nós estamos falando em quantidade de instituição, né? Quão complexa pode ser a instituição, quão grande ela pode ser, o quão ampla pode ser essa instituição, ou talvez a palavra melhor aqui seja complexa, né? Nós somos capazes de criar instituições muito complexas, né? Pense num estado, pense no governo federal, por exemplo, né? Uma mega instituição, né? Presidência da República, Congresso Nacional, né? São instituições de alta complexidade. Pense no Vaticano, por exemplo, para invocar o exemplo talvez máximo de instituição eclesial, o Vaticano, né? Pensa que grandeza, que complexidade desta instituição. Então aqui nós não estamos falando se é instituição ou não, nós estamos falando da grandeza e da complexidade da instituição. E aí eu acho que nós chegamos a uma primeira conclusão, né? A questão não é se a nossa prática comunitária está institucionalizada ou não institucionalizada. A questão é quão complexa se tornou essa instituição e se essa complexidade atende à finalidade da nossa comunidade, né? Por exemplo, se uma comunidade resolve distribuir sopa, ela tem que criar uma estrutura para distribuir sopa. Tem que ter cozinha, tem que ter o recolhimento dos ingredientes, tem que ter quem faça, tem que ter quem distribua, quem organize, para quem, quantos dias da semana, etc, etc. Então, as finalidades demandam estruturas institucionais, né? E aí você percebe também que facilmente uma instituição perde a sua finalidade. Quando ela se torna pesada demais, lembra da estátua, né? Quando ela se torna rígida demais, pesada demais, burocrática demais, complexa demais, ela se torna então um fim em si mesmo. Bom, o que eu falei até agora? Eu apenas fiz uma definição da palavra instituição. E eu demonstrei para vocês que todo tipo de comprometimento humano, todo tipo de atividade humana, todo tipo de organização humana que deve perdurar no tempo,
que deve existir hoje, amanhã e depois, não foi apenas um encontro casual na pizzaria, né? Mas é uma reunião regular, ela se tornou uma instituição. Então esse é um sentido amplo, sentido lato da palavra. Calma aí, que isso ainda resolve muito pouco. Isso apenas nos ajuda a pensar, né, que essa nossa rejeição à institucionalidade, ela precisa ser repensada, ela precisa ser ajustada. Nós não precisamos pensar em uma comunidade absolutamente informal, né, para ser então uma igreja verdadeira, né? Se você se obrigar a ser absolutamente informal, no sentido de que nada pode ser estabelecido, nenhuma agenda, imagina, né? Nenhuma agenda. Se a gente disser assim, vamos nos reunir todo sábado às 4 da tarde, né? Se nem isso você puder fazer, você há de convir que também poucas atividades um grupo desse pode realizar, né? Então eu estou falando aqui de níveis de institucionalidade. Agora, tem uma questão muito séria com respeito à instituição que a gente precisa chamar a atenção. E isso vale para todas as instituições. Eu ainda não estou falando de nenhuma instituição específica. Estou me referindo ao conceito de instituição, tá? Não estou falando de banco, empresa, loja, igreja, governo, etc. Pense em instituição amplamente. Esse pequeno exercício intelectual vai nos ajudar. Então, depois de definir instituição, vamos pensar um pouco sobre a natureza do instituir. A natureza do instituir, da instituição. E aí ocorre um fenômeno que é observável em todas as instituições, em tudo que se institui, né? E aqui nós podemos pensar amplamente, que é o seguinte, veja bem, a razão pela qual nós instituímos qualquer coisa é porque nós queremos estabilidade, nós queremos que aquilo esteja lá amanhã, né? Nós queremos que ela cumpra as suas funções de maneira estável, em que ela consiga sobreviver. Por exemplo, se você monta uma lojinha ali na esquina para vender, sei lá, sapato, e você começa a vender todo o seu estoque a R$2, né? Você acabou com a sua instituição, né? Acabou o estoque, você tem uma dívida para pagar, as outras instituições vão bater na sua porta, mas você não se tornou perdurável, ou seja, seu negócio não se sustenta, sua instituição desculpem, não se instituiu, não se estabeleceu, né? Agora, toda instituição, uma vez instituída, ela tende a trabalhar por sua própria sobrevivência. Ela foi instituída para existir, portanto, ela foi instituída para eliminar riscos à sua existência. Só que na medida em que ela começa a funcionar, ela percebe que ela ainda corre riscos. Então a instituição responde eliminando riscos, eliminando potenciais riscos. Portanto, toda instituição perde o ponto de saber quão flexível ela tem que ser e ela tende a se enrijecer e a se tornar tão sólida que ela não se mexa mais. Qualquer evento estranho, qualquer risco, qualquer movimento fora do que ela previu ameaça a segurança daquela institucionalidade. Eis o problema. Pensa, por exemplo, numa família, né? Pensa naquele casal que eu acabei de citar aqui, esse casal hipotético, né? Apaixonado, que resolveu se casar. Então eles vão no cartório, registram a sua união estável, vão na igreja,
celebram, fazem festa, todo mundo sabe agora que o fulano se casou com a fulana e tal, e moram no apartamentinho lá que eles estão montando e tal. Mesmo assim, essa família corre riscos. Ela está estabelecida formalmente e está estabelecida na prática, porque aquele homem quer viver com aquela mulher quer viver com aquele homem, né? Mas mesmo assim, eles correm riscos, né? Eles correm riscos de doenças, eles correm riscos de violência, eles correm riscos de traição, de infidelidade conjugal, né? Eles vão ter filhos, esses filhos desestabilizam esse relacionamento, né? Muitos casais não querem ter filhos porque isso vai trazer ameaça ao seu status, né? Ou esses filhos também aumentam os riscos dessa família. Por quê? Agora, crianças são frágeis. Você tem que cuidar da violência, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação deles. Desculpem, aqui está muito frio. Eles demandam muitos cuidados. Talvez você vai ter que contratar uma empregada, uma babá, etc, etc. Então, veja, a instituição desse lar, ela não consegue eliminar todos os riscos. Então, essa família poderia pensar, não vamos ter filhos, porque eles trarão riscos à nossa estabilidade. O marido pode dizer, não quero que você trabalhe fora, porque eu tenho medo do que podem fazer com você, tenho medo de perder você. Se essa neurose, né, vou chamar assim brincando, se essa neurose perder o ponto, né, essa família vai se tornar tão pesada, tão insuportável, né, que ambos ficarão imobilizados, como se fosse a estátua. Então pensa nessa figura da pessoa e da estátua, né? Vamos pensar no Rui Barbosa, né? O nosso célebre advogado, político, diplomata, etc, etc. Né? Uma pessoa brilhante, interessante, polêmica, seja lá o que for, mas era um homenzinho vivo, né? Corria seus riscos lá, teve, né? Vai saber quantos perigos na vida e tal. Nós queremos que ele perdure no tempo. Nós queremos que ele exista para sempre. O que nós fazemos? Nós fizemos uma estátua dele, para que ele fique ali para sempre. Agora, tem uma diferença incomensurável, né, entre a pessoa e a estátua dela. Porém, ela está ali para sempre agora. Ela está estabelecida ali para sempre. Então, após definir a instituição, eu demonstrei para vocês uma característica que é do ser da instituição, porque ela foi criada para sobreviver, para perdurar. E isso significa uma reação contra riscos, né? Por exemplo, se eu quero que esse meu encontro aqui com vocês perdure até o final do ano, regularmente, toda semana, tal, até o final do ano, eu vou ter que eliminar alguns riscos que comprometam esse meu horário, né? Agora, isso pode se tornar assim, vamos criar uma diretoria para essa transmissão, vamos estabelecer uma presidência, vamos estabelecer uma conta bancária, vamos lidar com despesas, vamos comprar equipamento, vamos pedir para que as pessoas se inscrevam, vamos exigir 75% de presença, uma série de coisas. De repente eu preciso aqui de pessoas profissionais para fazerem essa filmagem amadora que nós estamos fazendo e tal. Com o tempo, eu posso lutar contra tantos riscos que isso se torna absurdamente pesado e inviável para quem estava do lado de lá, apenas querendo ouvir uma reflexão prática, algo mais casual, algo mais objetivo, mais simples, né, do que toda uma instituição, uma parafernália por trás de nós. Bom, então aí nós temos um problema agora, né? Por quê? Porque a igreja é uma instituição. Quando Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele implicitamente
a única forma de dar cumprimento a essa ordem de Jesus, para atender à expectativa de Jesus, a única forma foi instituir uma comunhão, uma comunidade. Não tem outra forma, né? Porque pensa, Jesus fala, estarei convosco até o final dos tempos. Então era para perdurar no tempo. Jesus tinha uma expectativa de que, desde a seu ministério físico aqui entre nós, o Jesus histórico, desde lá até o fim dos tempos, haveria um grupo perdurando no tempo e no espaço, né? Perdurando no tempo e no espaço ao longo do tempo, porque ele falou até o fim dos séculos. Então, de acordo com esta definição que eu fiz de instituição, como um serviço, uma estrutura, qualquer coisa, qualquer atividade humana que deve perdurar no tempo, então fica demonstrado que a igreja precisava se institucionalizar, né? E você percebe isso claramente no livro de Atos, né? Quando eles vão imediatamente para o cenáculo e estão ali para aguardar o que Jesus prometeu. Na sequência, Pedro se levanta e fala, precisamos preencher uma vaga que ficou ociosa, né, dada a traição e morte de Judas, né? Na sequência, eles têm, segundo os primeiros relatos, milhares de pessoas que começam a interrogá-los dizendo o que faremos, como serviremos, o que devemos fazer. E fala que creiam na palavra e sejam batizados. Ou seja, você tem agora pessoas para ensinar, pessoas para batizar. Depois fala que eles se reuniam diariamente. Todo dia tinha alguma reunião em algum lugar, né? E eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na divisão dos bens. Ora, isso é uma instituição, né? Aquele encontro do Pentecostes não foi apenas uma festa que depois todo mundo foi embora, cada um para sua casa. Não, aquilo gerou uma reunião, um compromisso, um serviço, uma mutualidade, né? E um testemunho para fora, porque eles iam ao templo também, né? Que perdurou no tempo. Você pode folhear o teu livro de Atos e tal, e você vai ver a história da igreja, né? E foi a história da igreja. E vai aí pelo tempo que, né, da história toda, né? Então, a igreja está perdurando no tempo, né? Ela, nesse sentido, ela atende à expectativa de Jesus, em parte, né? Ela está perdurando no tempo, ela continua cumprindo aquilo que Jesus estabeleceu. Então, o simples fato de a igreja existir, se ela tem uma estrutura complexa ou não, se ela tem regimento interno ou não, se ela tem credo, não credo de nojo, mas se ela tem o credo dos apóstolos, o credo apostólico, se ela tem sua confissão, se ela tem eleição, se ela tem conta bancária, se ela tem, instituições para-eclesiásticas, editora, ONG, sei lá o quê, essa não é a principal questão. Então a instituição existe, ela existe para ser permanente, né? Jesus falou, ide por todo mundo, isso requer uma estruturação, e ele falou até o fim dos tempos. Então é para perdurar no tempo. A questão é, esta igreja instituída, legitimamente instituída, a partir do momento em que ela se institui, exatamente a partir do momento que ela se institui, sua própria instituição
sua própria existência formal, torna-a imediatamente após uma instituição que sofre uma força centrípeta, né? Ou seja, atraída para dentro. Ela se torna algo voltada para si e ela terá que criar mecanismos para vencer esse ensimesmado, para vencer esta força de autopreservação, de autodefesa, de eliminação dos riscos. Ela terá que criar mecanismos para superar estas forças, estas tendências que são da natureza própria da instituição, do instituir. Uma empresa luta pela sua sobrevivência, através da vencer a concorrência, aumentar os lucros, fazer oferta, seja lá o que for. O banco luta pela sua sobrevivência, a escola luta pela sua sobrevivência, o governo protege a sua sobrevivência pela força mesmo, pelo monopólio da violência. A igreja também luta pela sua sobrevivência. Então, essa é uma reflexão, uma conceitualização da instituição para a gente sair do raso e ir para o ponto, digamos, o ponto crítico da institucionalização. Não pense que porque você está se reunindo na garagem, numa reunião sem coral, sem banda, sem microfone, etc, etc, sem púlpito e tal, você venceu a barreira da institucionalização, né? Não pense apenas nesses termos. Não pense também que só porque aquela igreja tem prédio próprio, uma diretoria organizada, um regimento, ou sei lá o que, ela é uma igreja pecadora, que se desviou do seu propósito e da qual você deve sair. O problema é muito mais sério. O problema está na maneira como nós vamos perdurar, como nós vamos existir de forma sustentável e como nós vamos vencer esta força interna que imediatamente após se instituir passa a agir por uma força própria da instituição, da institucionalização, da institucionalidade, passa a existir olhando para o seu próprio umbigo. Então veja, nós não estamos falando a partir de agora sobre as outras instituições. Nós queremos falar sobre a instituição da igreja. Como que a igreja, atendendo a essas demandas, se institui e, ao mesmo tempo, não se estatui, não se estatifica. Criei uma palavra agora. Não se torna pesada, complexa, burocrática, estatualizada, né? Fossilizada. Né? Porque se você deixar, não quero citar exemplos, né? Mas pegue as igrejas mais velhas. Se não houver um mecanismo interno, se não houver alguns sinais internos, ela vai se tornar uma questão de tempo. Projete a sua igrejinha nova que nasceu aqui no Brasil, na periferia, projete essa igreja ao longo do tempo. Pense como estará essa igreja daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, 2000 anos. Pense como ela estará, né? Se ela perdurar no tempo, se ela tiver que enfrentar todos os desafios e os riscos à sua sobrevivência, ela obrigatoriamente ela vai se enrijecer, vai se fechar,
vai excluir, vai punir, vai criar o que é ortodoxo, o que é herético, né? Ela vai criar uma série de mecanismos para eliminar os riscos. Por que a igreja definiu o cânon da Bíblia? Por segurança. Por que a igreja instituiu o credo dos apóstolos? Por segurança. Por que aquele bispo, aquele supervisor que eu falei em meditações passadas, aqueles velhos, os presbíteros, os supervisores, por que eles se tornaram pequenos monarcas no século II, III, até chegar a Constantino? Por segurança. Por que a igreja definiu em concílios o que tem que crer e o que não pode crer? Por segurança. Então perceba como os riscos externos e internos compelem a igreja à segurança. E cada passo que ela der para superar os riscos externos e internos, os inimigos de fora, que a perseguem, lá no início dos séculos, da era cristã, os inimigos internos, que questionam por dentro, cada passo que ela der se tornará uma instituição pesada, até ao ponto de chegar onde chegou. A nossa triste, bonita e também triste história da igreja, né? Ao ponto de a igreja se tornar um Estado, um império, uma monarquia absolutista, um Estado cruel, né? E não pense que eu estou me referindo aos católicos. Estou me referindo a qualquer instituição que existe na história e que foi obrigada a se defender dos riscos externos e internos. Bom, coloquei aí uma definição de instituição e apresentei a problemática dela. Aqui entra os credos, cânon, ortodoxia, magistério, presbitério, concílio, que mais? Tudo que você imaginar, Santa Inquisição, disciplina da igreja, excomunhão, exclusão, a Bíblia oficial, né? Por que a Igreja Católica, na Idade Média, a Alta Idade Média, Baixa Idade Média, tornou a Bíblia um livro exclusivo do magistério da Igreja, do ministério da Igreja? Para evitar, não pensem vocês que lá, quando a Igreja tirou a Bíblia da mão do povo, ela foi má. Não. Ela simplesmente agiu como uma instituição. Ela quis dizer o seguinte: esse povo é analfabeto. Esse povo veio do paganismo. Não tem imprensa para distribuir a Bíblia para o povo na linguagem deles. Ora, é o terreno fértil para o surgimento das mais absurdas heresias. O que ela fez? Tomou a Bíblia para si e falou: só nós, o povo profissional, o povo treinado, alfabetizado, os eruditos, letrados, doutos, os doutores da igreja, vão interpretar a Bíblia para o povo. A intenção era boa, né? A intenção era boa. Porém, projetado no tempo, se torna isso que nós vemos. Eu vou abrir para participações, porque a gente já está avançando o tempo. Só para brincar aqui um pouco, esse mesmo Jesus que falou: vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e que falou: estarei com vocês até o final dos tempos, esse mesmo Jesus que deu tamanha tarefa, uma tarefa a maior da história. Ninguém nunca tinha pensado no mundo inteiro e até o final dos tempos. Nem o Império Romano se atreveu a ultrapassar certas barreiras. Jesus deu uma tarefa estrondosa
para aqueles pobres galileus, analfabetos, iletrados, pobres. Uma tarefa descomunal. Será que ele não pensou nos riscos? Será que ele não pensou que a igreja deveria se instituir? Será que ele não pensou em regimento interno, diretoria? Será que ele não pensou nestas coisas? Será que ele foi tão ingênuo assim, tão irresponsável? Entre aspas, obviamente. Eu vou desmontar essa pergunta daqui a pouco. Será que ele foi assim? Não tem cabimento, né? Então, nós temos que achar, dentro da matriz da igreja, as respostas que ela deve dar ao problema da instituição, as dinâmicas, as forças internas que ela deve ofertar para se contrapor aos riscos de se institucionalizar, de se historicizar, né, no mundo. Tem alguma pergunta? O Mindu Almeida colocou legal, Mindu. Toda instituição precisa de freios e contrapesos, senão torna-se tirana. Ótimo. O Bebeto Araújo disse: um dos grandes desafios é preservar o Espírito de Cristo, Exato. tornando a igreja instituída, entre aspas, cada vez mais humana e solidária, capaz de responder aos clamores da sociedade, especialmente dos que estão mais distantes da vida, os que estão caídos na beira da estrada. E a Denise disse: o problema da igreja começa quando ela se preocupa mais em ser e crescer como empresa e menos em ser aquilo para o qual foi criada, de levar a mensagem de Cristo. É muito triste. Para o qual foi criada é a pergunta fundamental. É nisso que eu quero entrar agora. O Mindu lembrou para nós um mecanismo, né, que o Estado usa. É um mecanismo moderno, né, que o próprio Estado usa. O Estado já chama Estado porque é para estar, né? É para se estabelecer, é a instituição mais sólida que nós queremos, né? Qualquer ameaça aos poderes da República, ao Executivo, ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público, qualquer instabilidade é gravíssima para a sociedade civil, para a nossa existência como Estado, né? Para impedir que essa brutal organização que nós chamamos Estado brasileiro, né, a República Federativa do Brasil, para nós impedirmos que essa colossal instituição se torne tão perigosa, né, se torne tão ameaçadora ao ponto de ameaçar e destruir seus próprios cidadãos para existir, ou seja, foge completamente à finalidade que é cuidar da sociedade, proteger a sociedade, dar meios de vida à sociedade. Um mecanismo que foi criado são os freios e contrapesos, pelo qual nenhum dos poderes internos do Estado se sobrepõe ao outro, né? Percebam aí, né, quem entende um pouquinho mais de instituições e de política e tal, como a gente fica assustado quando um dos poderes da República, né, se torna, digamos, agressivo contra o outro, né? Por exemplo, atividades do Ministério Público, rigorosamente controladas pela lei. Por quê? Porque é um grande poder que é dado a eles. O Legislativo, né? O Supremo Tribunal Federal, quando legisla, né? Então, percebam que no Estado tem mecanismos, né? Eu falei, então, que nós temos que também, como igreja, que tem que se instituir, e tem que se instituir até formalmente, por questões práticas, né? A igreja, ela, para existir para o Estado, né, correndo todos os riscos de se instituir para o Estado, ela tem que ter CNPJ, ela tem que ter uma infraestrutura mínima e tal.
Porém, ela tem que estabelecer dentro dela mecanismos que cumpram esse papel de freios e contrapesos, né? As igrejas da Reforma Radical, e é bom lembrar isso nesse momento, né, na igreja brasileira, as igrejas da Reforma Radical, e aqui nós podemos pensar direto e reto, né, nos maiores e mais próximos exemplos de nós, que são os menonitas e os batistas. Quando romperam com a Igreja Católica e romperam também com as igrejas históricas protestantes, luterana, calvinista e outras igrejas estatais que surgiram na Europa, eles foram tão radicais para tomar medidas para não se tornar o modelo católico, ou o modelo luterano, ou o modelo calvinista. Eles foram tão radicais que eles aboliram a hierarquia, eles aboliram uma série de mecanismos, tanto que os batistas, por exemplo, os menonitas não têm fundador, né? As igrejas batistas e menonitas e outras menores e talvez menos conhecidas aqui no Brasil não tem fundador. Quem fundou os batistas lá no século XVI, XVII? Esses grupos nasceram espontaneamente, igrejas informais, né? Sem dar título a ninguém. E para como é que fala? Estabelecer, para preservar essa vitalidade, deu poder à congregação. Então, dar poder à congregação foi um mecanismo de freio e contrapeso para que ninguém crescesse dentro dessa instituição ao ponto de dominá-la, né? Mas percebam como 400 anos depois, 500 anos depois, o mecanismo já não dá mais conta de conter, né? De conter em tamanho e poder alguns poderes, alguns ministérios dentro de igrejas que nasceram de modo completamente informal, como as igrejas menonitas e batistas, né? A igreja metodista também nasceu de grupos, né, pequenos grupos de estudo bíblico, né? Nasceu para se contrapor à formalíssima igreja anglicana da Inglaterra, que era nada mais, nada menos do que uma igreja católica inglesa, que herdou toda a estrutura, hierarquia e titulação e etc. da igreja católica, né? Apenas rompeu o governo eclesial. Então, estas medidas têm que ser levadas a sério, né? Mesmo que seja um grupo underground. Vocês correm o risco de, para se proteger da igreja institucional, da onde vocês saíram, machucados e feridos, agora se fecharem em si mesmos e se tornarem críticos amargos daqueles que os criticam. Pronto, está institucionalizada essa igrejinha de garagem que você queria que fosse informal, calorosa, amorosa, humana, como disse o Bebeto, humana, mais relacional, mais gente, mais família. Voltando àquele casalzinho que eu falei lá no começo, né? Todos nós sabemos que aquele amor juvenil da lua de mel, né, pode se tornar uma mera formalidade, né? O marido que faz tais e tais funções, que paga tais e tais contas, que gosta de sexta-feira fazer tal coisa, sábado vai pescar, domingo assiste futebol, a mulher faz tais e tais coisas, os filhos fazem tais e tais coisas, e todos eles olham para aquilo e falam: somos uma família. São uma instituição, né? Tudo que uma família deve ter, eles têm. Tem casa, tem dinheiro, tem a estrutura, tem os filhos, tá tudo certo, né? Mas cadê o calor humano? Aquilo para o que se casaram, né? Que é exatamente o que o Bebeto falou e a Denise também falou. Ou seja, a pergunta que nós temos que fazer agora, só para dar um encaminhamento a essa questão, é natureza e missão.
Eu quero propor natureza e missão como dois conceitos para nós julgarmos a nossa institucionalidade, a nossa institucionalização, né? Porque não basta ir para a garagem ou para a sala da sua casa para se sentir ou para estar, de fato, livre das doenças institucionais. Se você tem uma reunião regular, se você tem algum tipo de comprometimento com um grupo de irmãos, você já está institucionalizado e deve já, desde o começo, tomar medidas para evitar que as doenças típicas da institucionalização também surjam no meio de vocês. Eu queria pensar, junto com o Bebeto ali que chamou a questão, na natureza da igreja. Veja, né? Uma instituição comercial, uma padaria, por exemplo, ela tem uma natureza. Quando eu digo natureza, não precisa ficar pensando em filosofia, ciências, leis, juridiquês e tal. Eu estou falando natureza no sentido literal. Natureza vem de nato, de nascer, né? Então nós poderíamos aqui, quando a gente faz a pergunta da natureza da igreja, a gente está pensando o seguinte: ela nasceu o quê? Ela nasceu como? Ou outra pergunta que vai linkada, associada à natureza da igreja é missão. Nasceu para o quê? Né? Então, pensa numa criança quando nasce. Né? Nasceu um bebezinho. Né? Ou pensa lá no canil, nasceu um cachorrinho. Nasceu um gatinho, uma gatinha, uma cachorrinha. Né? Ora, o próprio nascer, o próprio vir à luz, já indica de cara do que se trata. Então, quando você forma uma empresa, os primeiros sinais dela já mostram o que ela é. Por exemplo, organizaram uma padaria ali na esquina, né? Quando você vê ali que eles estão pintando, arrumando e tal, você fala, puxa, vai abrir um comércio novo ali. O que será que é? Né? Nos primeiros sinais, até nos móveis que eles colocam lá dentro, etc., você já começa a perceber, uma padaria nova no bairro. Né? Abriu uma agência bancária ali. Né? A natureza está na cara. Né? Então, nesse sentido, a igreja tem uma natureza única. E aqui eu queria ressaltar esse ponto, eu não vou conseguir avançar muito nessa questão, mas eu desafio vocês a pensarem nisso, que é o seguinte: você tem uma empresa com sua própria natureza. Você tem uma indústria automobilística, por exemplo. Ela tem sua própria natureza. Não adianta fazer a indústria automobilística funcionar com a natureza de uma universidade. Elas podem compartilhar alguma coisa em algum nível, né? Mas faculdade é faculdade. Montadora de carro é montadora de carro. Então, as coisas têm sua natureza própria. Não adianta, por exemplo, querer tratar o governo como empresa. O governo tem uma natureza própria. As instituições do governo, Ministério Público, Polícia, Judiciário, Prefeitura, têm sua natureza própria. E uma não pode invadir a natureza da outra, isso dá confusão. Né? Assim como um animal não deve cruzar com outro de outra espécie. Nasceria um monstro. Né? Bom, se nascer, né? Nasce um animal diferente, um monstrengo, aqui para o nosso pequeno exemplo. A igreja, num primeiro sentido, num sentido, digamos, formal, social, sociológico,
ela é uma instituição religiosa. Até aí, nós concebemos a igreja como qualquer outra instituição religiosa aqui nesse nosso estado laico, né? Então você tem ali a igreja católica, você tem aqui a igreja não sei das quantas, você tem uma igreja ali não sei o quê, você tem ali um centro espírita, você tem ali um templo budista, um terreiro de culto afro, etc, etc. Né? Até esse nível, todas são instituições religiosas, isso para a sociedade, para o governo. Né? Nós, de dentro da igreja, podemos ainda e preferencialmente buscar no Pai, naquele que gerou a igreja, perguntar para ele o que ela é. E aí, nesta pergunta, é que nós temos que achar a natureza da igreja. Com respeito a esta natureza, lá de quando nasceu a igreja, nós podemos fazer esta pergunta: quanto à minha igreja, esta igreja na qual eu participo, esta igreja tem a natureza da igreja de Cristo? Porque pensa bem, se você vai numa padaria e ela tem muita coisa, tem carvão, tem gelo, tem bebida, tem vinho, tem um monte de coisas, tem cigarro, etc. Mas não tem pão. Não pode. Não tem como. Padaria tem que ter pão. Ela pode ter bolo, pode ter o que ela quiser, mas tem que ter pão. Se você vai numa escola matricular seu filho, você percebe lá diretoria, sala de informática, quadra, escolinha de futebol, etc, etc, piscina, etc, etc. Mas quando você fala, eu vim matricular meu filho na 4ª série, ela fala, não, não temos. Como assim não tem? Não, nós não temos aula aqui. Ué, como assim? Você não está fazendo jus à natureza. Essa escola foi construída para dar aula. Tem que ter aula aqui. Né? Ou pensar, por exemplo, numa igreja. E pensar, bom, essa entidade que está aqui na minha frente se chama igreja, ou seja lá que nome tenha. E aqui espera-se que ela cumpra, eu quero encontrar pão aqui nessa padaria, eu quero encontrar gasolina nesse posto de combustível, eu quero encontrar carro nessa loja de carro. Então, o simples fato de existir como igreja gera na sociedade uma expectativa. E gera em mim também, cristão, que conheço as Escrituras, uma expectativa. Todos nós podemos olhar para esta igreja que está diante de nós e fazermos a crítica do que ela é contra aquilo que ela deve ser. Contra aquilo, eu digo contra no sentido de confronto, né? Colocar cara a cara. Contra aquilo que ela deve ser, a natureza da igreja. Pode ser que nesse sentido você esteja insatisfeito com a igreja porque você queira uma igreja de acordo com o que você imagina. Nós não criamos a igreja, nós não fundamos a igreja. Quem fundou a igreja, quem chamou a igreja a ser, melhor dizendo, foi Jesus Cristo. Ele que deu as ordens. Né? E nós nos reunimos e agimos em função da expectativa dele. Então, ele determina a natureza da igreja. A igreja nasceu dele. Tanto nasceu dele que é chamada corpo dele. Então, não pense que tudo que se chama igreja é igreja. Né? Essa é uma primeira conclusão lógica. Não pense que tudo que se chama igreja é igreja. A igreja é aquela que reflete a natureza de Jesus. E isso tem a ver comigo e com você. Quanto nós compartilhamos, quanto nós reproduzimos a vida de Jesus, a natureza de Jesus. Né?
Agora, é claro que nós não temos igrejas ideais. Mas é claro também que nós somos chamados a fazer a igreja, a edificar a igreja. E essa é uma tarefa minha e sua. Né? Ela não acontece simplesmente porque foi estabelecida. Né? Essa igreja institucional, essa igreja que a gente fala, eu vou lá, essa igreja não acontece, a menos que nós nos levantemos contra ela, contra essas doenças institucionais, e a façamos ser igreja de Cristo. É uma tarefa a cumprir. Dois comentários. Sim. O Celso diz: o grau de institucionalização da igreja é tão elevado na atualidade que vemos frequentemente líderes da comunidade evangélica expondo abertamente o seguinte: contribua, não deixe essa obra parar. Uhum. Como assim? Eles estão preocupados com o poder econômico da instituição igreja com o CNPJ. Querem espalhar a instituição fossilizada pelo mundo afora, em especial nos países mais pobres, como os da África, por exemplo. Espera só um pouquinho. Eu gostei muito dessa tua fala do grau de institucionalização. A ideia é essa. Né? Lá no começo eu falei sobre nível. Né? Grau de institucionalização. Né? Essa é uma palavra-chave. Nós temos que ter meios de combater essa institucionalização que tende obrigatoriamente ao que você chamou de fossilização. Né? Então ela tende a isso e passa a eliminar riscos e desafios. Né? E aí o Bebeto respondeu para o Celso, interagiu dizendo: operando com essa lógica não se enquadraria como empresa religiosa? Exatamente. O problema, gente, é que isso para mim é um ponto muito importante. Tudo que você institui, né, o pessoal do direito aí, acho que o Celso, não sei se o Celso é formado em direito, mas o pessoal que tem alguma noção de direito, eu não sou formado, mas sou funcionário público, sabe que no mundo jurídico nós criamos uma pessoa jurídica. O Mindu também, né, acho que é advogado. Nós criamos uma pessoa jurídica. Né? Quer dizer, no mundo jurídico, nós falamos de institucionalidade nessa linguagem de personalidade. Né? Então, por exemplo, a igreja fulana de tal, ela é para o Estado, para o mundo jurídico, para todos os efeitos jurídicos formais, ela é uma pessoa jurídica. Ela existe independentemente de você. Você pode ir para casa. A pessoa jurídica está lá perante o Estado, ela realiza ações, ela pode ser penalizada, ela pode ser autor, ela pode ser passiva, etc, etc. Então, olha a que ponto nós chegamos nesse nosso mundo moderno, ao ponto de a igreja fulana de tal existe, mesmo que todo o povo dela vá embora. Mesmo que você saia de lá. Mesmo que você seja excluído de lá, mesmo que talvez 50%, 70% das pessoas falem assim, não queremos mais participar, tira o nosso nome do hall. Então veja, a igreja compartilha com as demais instituições diversas funções que são de ordem prática. Né? Agora, todas essas características têm um potencial para doença. E isso acontece no clube, na família, no banco, em todo lugar. Quando essa instituição passa a agir em função de si mesma, ao ponto que você não é mais importante. Por exemplo, você entra num restaurante e você não é bem atendido. Aí você reclama e tal, e parece que não dão bola para a sua reclamação. Ora, o restaurante só existe para oferecer uma boa comida para você. Essa é a natureza dele. A igreja existe para dar uma boa reunião para você? A igreja existe para ter uma boa música? A igreja existe para quê? Para cuidar dos seus filhos?
nós temos que repensar para o que ela existe. E em função da sua natureza, estabelecer aquilo que o Celso falou, grau de institucionalização. Eu vou usar aqui uma palavra que não é minha, é de um professor, economicidade institucional. Ou seja, nós temos que criar mecanismos, como o Mindu falou, de estabelecer uma paridade, uma relação de finalidade da institucionalização da igreja com sua natureza. O Bebeto falou de empresa. A igreja tem uma natureza própria que determina a sua institucionalização. Veja, uma padaria, eu estou invocado com a padaria hoje, né, mas já tomei café. Uma padaria não vai funcionar como um posto de gasolina. Imagina você chegar com o teu carro, o cara perguntar quantos litros de leite. Aí você bota lá o tamborzinho, o cara vem com o revólver, abastece lá e tal, você vai lá. Entende? A natureza do posto de gasolina é uma, a natureza da padaria é outra, né? Claro, num certo nível, todos são comércio, todos estão comercializando. Mas compara isso, por exemplo, com o Estado, com o governo. Compara isso com a escola, por exemplo, que lida com pessoas. Compara isso com o hospital, que lida com pessoas fragilizadas, doentes. Compara isso com, por exemplo, um asilo. A igreja tem que se instituir de modo paritário com sua natureza e com sua missão. O problema que vocês tocaram aí, e que é muito pertinente ao que eu estou falando, é o seguinte: olha como funciona a vida da instituição. Muitas questões foram criadas, muitas estruturas foram criadas para atender uma emergência pontual da igreja. Depois que aquela demanda deixa de existir, a igreja deveria ser tão móvel, tão fluida, tão flexível, tão viva, tão orgânica, ao ponto de eliminar aquela estrutura, porque aquele perigo já passou. Mas é da natureza da instituição proteger-se. Portanto, veja a história da igreja, nós carregamos toda a parafernália que foi criada ao longo dos séculos para nos proteger de perigos que não existem mais. Pensa, por exemplo, no fundamentalismo, que surgiu para se proteger do liberalismo, mas não vão abrir mão das suas estruturas fundamentalistas. Por quê? Mesmo que os perigos do liberalismo do final do século XIX, início do século XX, já estejam amainados. E hoje os perigos são outros. E a igreja não tem flexibilidade para reagir aos perigos que a ameaçam hoje. E continua carregando um monte de esqueletos, né, de coisas que foram criadas para atender demandas passadas. Um exemplo da Bíblia. Filipe e Estevão e Nicanor e, não sei, os presbíteros ali de Atos 6, foram chamados para atender uma demanda, a demanda de distribuição dos alimentos das viúvas estrangeiras. Assim que aquilo foi resolvido, eles foram embora, né? Então, a igreja deveria ter institucionalização mínima, né? O que o Celso chamou de grau de institucionalização, né? Ou nós poderíamos dizer igreja mínima, nesse sentido. Por favor, não me entenda bem. Instituição mínima. Ou economicidade institucional, ou seja, o mínimo necessário para desempenhar bem aquilo que corresponde à nossa natureza e à nossa missão. Tem vários comentários, tá, vou ler vários, aí você comenta, okay, tá. E tem uns pequenos e tem pergunta também. Tá, e eu já vou encerrando aqui, não vou estender mais nenhum outro assunto, só responder. O
Estado, o Mindu, lembrando que o Estado não foi criado para dar lucro, mas para atender as necessidades de seu povo. A igreja também não pode se comportar como empresa, que visa o lucro, como nós já comentamos. É um monstrengo, né? E o Israel perguntou o seguinte: ainda que a natureza seja na referência de Cristo, essa referência depende de uma concepção espiritual. Sim. Essa concepção pode ser adulterada na perspectiva da institucionalização? Com certeza se corrompe. Porque, veja, natureza vem antes de institucionalização. Né? Pensa naquele casalzinho. Né? Primeiro eles se amam. Primeiro eles querem realizar algo juntos, uma família juntos. A institucionalização vem depois e deve estar a serviço desta natureza. Então, a igreja tem uma natureza própria. Ela tem uma natureza que é a sua verdade. Enquanto ela tenta aprender com as outras instituições a existir, ela é uma igreja falseada. É uma igreja corrompida, falseada. Tudo que nós criamos padece desse falseamento. Falseamento é aquilo que você olha e fala, tem alguma coisa aqui que não bate. Eu leio o Evangelho e não bate. Não bate. Isso indica uma doença chamada falseamento. Né? Então a igreja tem que buscar sua verdade, a verdade da sua natureza. E essa é uma correção de percurso permanente. Não pense que porque nós organizamos aqui uma igreja de Jesus Cristo, em que todos se amam, e que todos e tal, e etc, aquela igrejinha que a gente tem na mente. Não pense que ela vai viver assim por 50 anos. Né? Assim como o Estado, que o Mindu falou, e etc. Então, assim, respondendo para o Israel, a instituição corrompe a natureza, com certeza, corrompe. É da natureza da instituição corromper. Outra pergunta, primeiro um comentário pequeno da Daniela Molinari, que ela diz assim: pensando nos pequenos cristos de Antioquia, natureza e missão são reconhecidos pelos de fora. E é a palavra-chave para determinar nossa institucionalidade. E o Bebeto perguntou o seguinte: professor Eliseu, você avalia que uma igreja instituída que caiu em tentação de se burocratizar, se distanciou da realidade cotidiana das pessoas, matou, entre aspas, os seus profetas, deixando de ser um movimento, tornando-se um mero monumento, poderia se converter abandonando tudo que a impede de ser uma comunidade verdadeiramente missionária? Com certeza, essa é a nossa esperança. Obrigado, pastor Bebeto, amigo, por essa pergunta. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança, que Cristo, o Senhor da igreja, aquele para quem a igreja existe, né? A igreja na qual Jesus colocou suas expectativas, né? Ele fala, estarei sempre convosco, né? Eu gosto muito daquelas cartas de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, em que Jesus elogia e reprova, censura, promete e adverte a todas as igrejas. E tem uma igrejinha lá, a última delas, chamada Laodiceia, né, como vocês conhecem muito bem, em Apocalipse capítulo 3, né? Uma igreja que você fala, meu Deus, que igreja desviada. Naquela igreja, Jesus chama a comunhão. Então isso me dá esperança. Isso me dá muita esperança que qualquer igreja pode se arrepender e voltar ao primeiro amor. Qualquer igreja, uma igreja de 2000 anos, pode fazer esta confissão e dizer, Senhor, nós nos afastamos, nós perdemos, nós queremos voltar.
né? Esse Jesus que na igreja de Laodiceia bate à porta e roga a essa igreja para que ouça sua voz, a única voz que deveriam ouvir, né? E chama esta igreja pobre, cega, nua, miserável, como ele diz, chama essa igreja à comunhão, é uma palavra que aquece o meu coração e que nos dá esperança. Agora, não esperem vocês, não esperemos nós, que os gestores dessa instituição façam isso. Não esperem. Eles serão os últimos a fazerem. Estou falando isso com base na história das instituições e na história da instituição eclesial. Estou falando isso com base em todos os movimentos de reforma da igreja ao longo do tempo. Ela não virá da cúpula da instituição. Ela virá da periferia da instituição. Então, qualquer um de nós pode invocar o arrependimento para que nós mesmos nos livremos dessas enfermidades e para que aqueles que conviverem conosco sintam-se chamados, como o Bebeto faz tão bem, né? Sintam-se chamados a essa vitalidade, a esse movimento, né? Como o Bebeto falou, movimento e não monumento, né? Essa é uma palavra que nos dá muita esperança, né? Nós estamos com a palavra do arrependimento aqui, na boca, né? A qualquer momento nós podemos fazer isso. E eu aproveito essa fala do Bebeto para dizer o seguinte: nós falamos tudo isso de dentro da igreja, como alguém que acredita no projeto de Jesus Cristo. E falamos isso com amor pela igreja e convidando a todos a sofrerem pela igreja. Sofram por Jesus Cristo em suas igrejas institucionalizadas. Evitem sair de dentro delas. Não saiam, a menos que seja obrigatório, né? Que seja lá por responsabilidade de outros que te pôs para fora. Aí você também não é obrigado a ficar numa igreja desviada e doente e corrompida, né? Mas sofram por ela, né? Eu sempre tenho pensado nisso. A igreja não é uma ilha, um oásis em que eu entro para deitar na rede e ser servido. Entre na igreja para sofrer dentro dela, por aqueles a quem Jesus Cristo chamou, né? Agora, não se deixem corromper, né? Vivam dentro dela como igreja de Jesus Cristo. Não se deixem corromper. Não deixem a instituição te engolir. Não sirva a instituição como se estivessem servindo a Cristo. Não é a mesma coisa, né? Próxima aula eu preciso falar mais sobre isso. A Daniela Molinari disse, pensando que o pequeno Cristo deve estar mais disposto a morrer do que preservar-se e sobreviver. Oh, Jesus. Exato. E isso serve para a igreja. Obrigado, Daniele, por lembrar disso. Eu falei que a instituição cria mega estruturas, né, para se proteger. Aqui eu queria falar algo muito sério. Nós não fomos chamados para proteger a nós mesmos. A própria natureza da nossa missão é de alto risco. E a igreja não tem o direito de se autoproteger. Uma padaria pode se proteger. O Estado pode se proteger. A igreja não tem como se proteger. Queria desafiá-los a ler sobre isso. Eu não vou procurar aqui agora, mas é Mateus 10, quando Jesus fala, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Queria que vocês explicassem para mim
Esses dois versículos contrapostos, eles estão na minha mente esses dias. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu as guardo, eu as protejo. E depois, em outro evangelho, em João 10 e Mateus 10, 10, 10, né? João 10 e Mateus 10. E Mateus 10 falando, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Que pastor é esse que encaminha seus bichinhos, suas ovelhas queridas e amadas, para o meio de lobos? A igreja não tem o direito de instituir parafernálias para se proteger. Então essa palavra que a Daniele falou é para todos os pequenos cristos. Para todos os pequenos cristos reunidos em comunidade. Essa comunidade será, para todos os efeitos práticos, frágil. Tem que correr riscos para se manter em movimento, como disse o Bebeto. Se ela quiser ser rija, vai virar uma estátua. E a estátua não anda, não respira, não fala, não faz mais nada. Está em segurança. Está em segurança, mas não serve mais para nada. A igreja é chamada a correr riscos. O Mindu está dizendo assim que antes de recuperar a instituição, ela terá que reencontrar a mensagem. Com certeza, que é a sua missão e natureza. E o Celso, muito brincalhão e bem observado, colocou assim: estamos há uns 3 domingos, se não me engano, sem ver o expositor ser chamado de comunista. Por ora, não há ameaça à instituição formalizada entre o expositor e os ouvintes. Irmão, esse é o mínimo que a gente poderia sofrer, né? Mas muito obrigado por participarem com a gente, muito obrigado pela participação aí de vocês, né? Vi ali que tem alguns assistindo. Espero que seja proveitoso, né? Deixo aí à disposição dos irmãos essa reflexão, né? Porque é uma reflexão funda. É uma reflexão funda. Eu sei que eu toquei aqui em questões muito complexas, muito profundas, né? Em suma, eu fiz uma conceitualização de instituição, no sentido amplo, e falei sobre vícios inerentes ao institucionalismo, que acontece em tudo. Para você manter seu casamento romântico, feliz, brincalhão e etc., você tem que lutar contra a institucionalização dele, contra o cansaço dele, né? Você sabe disso, tem que manter sua vitalidade, tem que manter o movimento, como disse o Bebeto, né? As forças vitais, né? E correr riscos, né? Correr riscos, né? Se não quiser correr risco, vai ter que se tornar ultra ciumento, vigiar, colocar câmera, etc, etc. Quer dizer, tem que correr riscos, né? Correr riscos nos mantém vivos, como igreja. Como igreja. Então a igreja vai ter que baixar suas defesas, né? Sair do esconderijo e correr riscos, como nosso Senhor correu. Eu vou terminar com essa palavra que me ocorre agora, à luz de tudo que nós meditamos aqui, que vocês também falaram, que é aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quero aplicar essa palavra à igreja. Aquela que quiser se preservar, secará. Pode até crescer, mas está seca e morta. Não é portadora de vida. Aquela que se arriscar, aquela que estiver disposta até a ser extinta, por amor de Jesus Cristo. Aquela que estiver disposta a desaparecer da face da terra por amor a Jesus Cristo, essa é a que prevalecerá. Que o Senhor nos ajude, a todos nós, a encararmos, né, esse problema. Eu termino com aquela palavra, né, aquela palavra que o Bebeto usou, do movimento, né? O Espírito Santo é movimento, é vento, né? Vento que movimenta, né? E dizer, irmãos, vão às suas igrejas hoje,
Percebam nela o que é institucional, exagerado, que tem um alto grau de institucionalização, e comece a se separar disso. Se separar disso. Encontre dentro da PJ da sua igreja a igreja que pulsa lá dentro. A igreja que pulsa lá dentro. Né? Você vai descobrir fatalmente que a PJ, a igreja PJ, CNPJ, ela vai muito bem em alguns aspectos organizacionais, mas ela não tem pão. É uma padaria sem pão. É uma escola que não ensina. Né? Desligue-se disso. Desligue-se disso, é urgente. Desligue-se disso para não morrer com ela. Mas dentro dela, ache a igreja. Ache a igreja. Pode ser uma igreja de Laodiceia. Você vai encontrar os que andam com vestes brancas lá dentro, que confiam em Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe suas igrejas, Deus nos ajude a ser igreja nesse tempo difícil. Grande abraço, boa semana, Deus abençoe a todos.